A figura histórica que ficaria conhecida como o Imperador Trajano veio ao mundo como Marco Ulpio Trajano, em 18 de setembro do ano 53 d.C., na próspera cidade de Itálica situada na região de Santipon, próxima à atual Sevilha, na província romana da Hispânia Bética, território que hoje corresponde ao sul da Espanha. Embora a data de seu nascimento seja amplamente aceita, alguns historiadores sugerem que ele pode ter vindo ao mundo alguns anos antes ou depois. O nome que carregava era uma homenagem a seu pai, Marco Ulpio Trajano o Velho, membro de uma ilustre família da antiga Ambria, os Ulpios, cuja linhagem remontava às raízes mais profundas da Itália. Mesmo com lacunas nos registros históricos sobre a carreira paterna, sabe-se que ele alcançou uma posição de destaque no Senado romano, o coração político do Império, provavelmente pouco antes do nascimento de Trajano. Esse momento coincidiu com a ascensão social e política da família, marcando o início de uma trajetória que faria de Trajano o primeiro imperador romano nascido fora da Península Itálica. Apesar dessa origem provincial, seu sangue era genuinamente romano. Itálica havia sido fundada 2 séculos e meio antes pelo lendário Cipião Africano, durante a Segunda Guerra Púnica, como um bastião de veteranos romanos. Sua mãe Márcia, embora descendente de plebeus, pertencia a uma família que ao longo do período republicano tardio, havia acumulado riqueza e influência, elevando-se à condição de uma espécie de nobreza emergente. Esse status se tornaria ainda mais relevante anos depois, quando sua irmã, também chamada Márcia, desposou Tito Flávio Vespasiano por volta de 63 d.C., cujo pai, Vespasiano, ascenderia ao trono imperial em 69 d.C. Essa conexão familiar abria portas estratégicas para o jovem Trajano, que já na idade adulta, colheria os frutos de pertencer, ainda que indiretamente, à casa imperial. O Império Romano em que Trajano nasceu estava à beira de completar um século de existência. Sua expansão territorial, no entanto, fora a obra principalmente da República, quando generais como Cipião Africano, Caio Mário, Lúcio Cornélio Sila, Pompeu Magno e, acima de todos, Júlio César, submeteram o Mediterrâneo ao domínio de Roma entre os séculos III e a.C. Foi Otaviano, herdeiro adotivo de César, que impôs fim à República em 27 a.C., inaugurando o Império sob o título de Augusto. Embora tenha se apresentado como o primeiro entre iguais, a realidade era outra. Roma agora tinha um soberano supremo. Após sua morte, em 14 d.C., o poder passou a circular entre os membros de sua extensa família, consolidando uma dinâmica que moldaria o futuro do Império. Quando Trajano ainda era uma criança, o imperador Cláudio, bisneto de Augusto, faleceu em circunstâncias suspeitas, em outubro de 54 d.C., abrindo caminho para que Nero, então com apenas 16 anos, assumisse o trono. Inicialmente aclamado, Nero logo se tornou uma figura controvérsia, desrespeitando sistematicamente o Senado, instituição que, apesar de ter perdido grande parte de seu poder, ainda exigia o reconhecimento de suas prerrogativas tradicionais. Essa tensão entre o imperador e a elite senatorial criaria um ambiente propício para que décadas depois, Trajano emergisse como uma alternativa viável ao poder. Mesmo tendo nascido na Espanha, Trajano passou pouco tempo em sua terra natal. Ainda jovem, foi enviado a Roma, onde provavelmente recebeu uma educação meticulosa, moldada para formar um líder. Retórica, oratória, filosofia, ciência política e literatura eram disciplinas essenciais para quem almejava uma carreira de destaque entre a nobreza romana. Sua família desfrutava de uma posição privilegiada, como comprovam as escavações arqueológicas de sua residência em Roma, uma vila espaçosa e luxuosa, mesmo pelos padrões da elite da época. Há indícios de que na metade da década de 60 d.C., ele possa ter retornado brevemente à Espanha, quando seu pai assumiu o governo da Bética, cargo de enorme prestígio e um dos ápices na carreira de qualquer senador romano. Os anos seguintes foram marcados por instabilidade. Em 66 d.C., uma revolta massiva dos judeus na Judéia abalou o império, somando-se ao descontentamento generalizado com o governo de Nero. 2 anos depois, uma onda de levantes entre governadores e comandantes militares na Espanha e na fronteira do Reno derrubou o imperador, que tirou a própria vida. Galba, apoiado pelo Senado, assumiu o poder, mas sua administração durou pouco. Em 69 d.C., o chamado Ano dos Quatro Imperadores, uma sucessão de golpes e guerras civis varreu Roma. Galba foi deposto por Oto, que por sua vez caiu diante de Vitélio, um general que marchou do Reno para reclamar o trono. Vitélio, no entanto, não resistiu ao avanço de Vespasiano.
então responsável por esmagar a revolta judaica, que com o apoio de suas legiões, sagrou-se imperador em dezembro de 69 d.C., fundando a dinastia Flávia. Essa virada do destino foi providencial para Trajano. Graças aos laços de parentesco com os Flávios, suas perspectivas de carreira se ampliaram consideravelmente. Ainda jovem, ele iniciou sua trajetória militar na década de 70 d.C., um caminho natural para qualquer ambicioso na sociedade romana, onde o domínio sobre outros povos era parte intrínseca da identidade imperial. Seus primeiros postos foram no Oriente, onde seu pai havia servido como governador da Síria, uma das províncias mais ricas e estratégicas do império. Lá, Trajano assumiu o cargo de tribuno em uma das legiões sob comando paterno, uma posição de alta responsabilidade, encarregado da administração e logística das tropas. Posteriormente foi designado para a fronteira do Reno, região onde se concentrava um contingente significativo de legiões. Naquela época, a estratégia romana na Germânia era um mistério até para os estudiosos modernos. Embora fortificações e muralhas pontilhassem a paisagem, as legiões frequentemente cruzavam o Reno para adentrar território inimigo, seja para conter tribos rebeldes ou para proteger postos comerciais além das fronteiras oficiais. Embora os registros sobre suas atividades na década de 80 d.C. sejam escassos, é razoável supor que Trajano tenha participado ativamente dessas incursões e escaramuças, ganhando experiência que seria crucial para seu futuro como líder militar e, mais tarde, como imperador. Enquanto isso, em Roma, o trono imperial assistia a uma sucessão vertiginosa de ocupantes. Vespasiano, o fundador da dinastia Flávia, faleceu em 79 d.C., já em idade avançada, deixando o poder para seu filho Tito, que por sua vez, governou por pouco mais de 2 anos antes de sucumbir a uma febre repentina. Coube então ao seu irmão Domiciano assumir o manto púrpura no outono de 81 d.C., inaugurando um reinado que inicialmente promissor, acabaria por se tornar um dos mais controversos da história romana. Foi justamente sob o governo de Domiciano que a carreira de Trajano floresceu de maneira notável. Anos a fio dedicados à fronteira do Reno renderão-lhe não apenas experiência, mas também um reconhecimento que culminaria, no final da década de 80 d.C., em sua promoção a legatus legionis, o mais alto posto de comando de uma legião romana, responsável por cerca de 5.000 homens. Trajano foi colocado à frente da Legio Sétima Gemina, unidade que liderava quando, em 89 d.C., um evento crucial testaria sua lealdade e capacidade estratégica. O senador e general Lúcio Antônio Saturnino, à frente de legiões estacionadas na Germânia, tentou orquestrar uma revolta contra Domiciano, aliando-se aos Chatti, uma poderosa tribo germânica além das fronteiras. A resposta de Trajano foi imediata e decisiva. Sua atuação na supressão da rebelião não apenas consolidou sua reputação em Roma, como também lhe valeu a confiança do Senado, um feito que apenas 2 anos depois, em 91 d.C., o levaria a ser eleito cônsul, o cargo mais prestigioso da República, reservado aos homens de maior distinção. Tradicionalmente, o consulado era seguido por um governo provincial, uma espécie de recompensa pelo ápice atingido na carreira pública. Embora não haja certeza se Trajano administrou uma das províncias germânicas ou a Panonia, região que hoje abrange o oeste da Hungria e parte da Croácia, o que não deixa dúvidas é que já na metade da década de 90 d.C., ele se firmara como uma figura de peso entre a elite imperial. Foi nesse período também que se casou com Pompeia Plotina, uma mulher de origem hispânica como ele, descendente de famílias italianas que haviam se estabelecido na Península Ibérica durante a colonização. Plotina, conhecida por seu caráter tradicional e discreto, manteve com Trajano uma relação de profunda cumplicidade, embora não haja indícios de que tenha sido um casamento movido por paixão. Na verdade, a sexualidade de Trajano era um assunto pouco disfarçado. Sua preferência por homens e sua vida amorosa sem restrições eram tão notórias que, enquanto contemporâneos faziam comentários velados, escritores dos séculos III e IV, numa época em que a moralidade imperial já se tornará mais rígida, não pouparam insultos. Mas para além das especulações sobre sua vida privada, o que os registros sugerem é um homem de equilíbrio, como atesta Cássio Dio, historiador grego do século III, que o descreve como justo, moderado nos hábitos e avesso à ostentação que tantos de seus antecessores, como Nero, haviam exibido com resultados desastrosos. Enquanto a estrela de Trajano ascendia, a de Domiciano entrava em declínio.
Após um início de reinado marcado por algumas realizações, o imperador caiu na mesma armadilha que havia destruído Nero, o desdém pelo Senado e pela nobreza patriciana. Até meados da década de 90 d.C., sua impopularidade era tão grande que em 18 de setembro de 96 d.C., uma conspiração envolvendo senadores, membros da corte imperial e a própria guarda pretoriana, a única força militar permitida nos arredores de Roma, pôs fim à sua vida. Com sua morte, o Senado agiu com rapidez, elegendo Marco Cosseio Nerva, um senador respeitado, como novo imperador. A escolha não foi casual. Ela marcaria o início de uma era em que o mérito, e não apenas o sangue, ditaria a sucessão imperial. Por mais de meio século, Roma seria governada pelos chamados Cinco Bons Imperadores, um período de estabilidade que se estenderia da ascensão de Nerva, em 96 d.C., até a morte de Marco Aurélio, em 180 d.C. No entanto, a eleição de Nerva, embora estratégica, não era isenta de desafios. Com mais de 60 anos e saúde frágil, todos sabiam que seu reinado seria breve. Além disso, sua proximidade com a dinastia Flávia, especialmente com Domiciano, o tornava uma figura ambígua aos olhos de muitos, enquanto o exército, sempre uma força a ser cortejada, não nutria por ele grande simpatia. Foi essa conjuntura que levou Nerva, no verão de 97 d.C., a tomar uma decisão ousada, adotar Trajano como seu sucessor. O gesto não apenas garantia uma transição pacífica como também fortalecia seu próprio governo, ao associá-lo a um comandante popular e experiente. Trajano, por sua vez, recebeu além da adoção o título honorífico de Germânicos, em reconhecimento a seus serviços na fronteira do Reno. Não demoraria muito para que outro título lhe fosse conferido. Nerva faleceu em janeiro de 98 d.C., poucos meses após oficializar Trajano como herdeiro. O novo imperador, então com cerca de 45 anos, iniciou sua marcha em direção a Roma sem pressa, um gesto que poderia ser interpretado como cautela, enquanto assegurava o apoio das legiões do Reno, ou como pura confiança em uma sucessão sem contestações. De fato, não houve desafiantes. Trajano assumiu o poder sem resistência, dando início a um reinado que se tornaria um dos mais marcantes da história romana. No entanto, apesar de sua importância, os detalhes de seu governo são surpreendentemente escassos se comparados aos de seus antecessores. Enquanto imperadores como Augusto, Tibério, ou até mesmo Domiciano tiveram suas vidas e reinados meticulosamente registrados por historiadores contemporâneos, como Suetônio com suas vidas dos 12 Césares, ou Tácito, cujos anais e histórias cobrem o primeiro século do Império. As fontes sobre Trajano e seus sucessores do século II são mais fragmentárias. Restam-nos principalmente obras como a monumental História Romana de Cássio Dio e a enigmática História Augusta, esta última de autoria anônima e repleta de relatos duvidosos, onde a precisão histórica muitas vezes cede espaço ao sensacionalismo. Pior ainda, textos cruciais como o relato das guerras dácias de Trajano, a narrativa de suas campanhas contra os partas escrita por Arriano, e até mesmo uma biografia composta por seu médico pessoal, Criton de Heracleia, perderam-se para sempre no tempo. Felizmente, algumas peças desse quebra-cabeça sobrevivem. Entre elas estão as cartas trocadas entre Trajano e Plínio, o jovem, então governador da Betínia, que oferecem um vislumbre raro de sua administração, e a coluna de Trajano, monumento erguido em Roma para celebrar suas vitórias sobre os dácios, cuja iconografia detalhada serve como um documentário em pedra de suas conquistas. Esses fragmentos, embora limitados, bastam para revelar um governante que desde os primeiros anos, soube conquistar não apenas a lealdade das legiões, mas também o afeto do povo romano. Dois pilares fundamentais elevaram a popularidade de Trajano em Roma e na Itália, embora seu alcance não se estendesse uniformemente por todo o império. O primeiro foi a expansão do Alimenta, um programa de assistência social cuja gênese pode ter sido esboçada por Nerva, mas que Trajano não apenas implementou como ampliou com visão estratégica. Tratava-se de um sistema multifacetado: auxílio estatal em forma de subsídios alimentares, pagamentos diretos aos mais pobres, apoio a órfãos, viúvas e famílias em situação de vulnerabilidade. Mas suas ambições iam além da mera caridade. O Alimenta também promovia a redistribuição de terras e o alívio de dívidas para pequenos proprietários rurais na Península Itálica, uma medida que, à primeira vista, podia parecer filantropia, mas que, na verdade, escondia um cálculo político brilhante. É crucial lembrar que, naquela época, a cidadania romana, e com ela o privilégio de servir nas legiões, não como auxiliares,
mas como soldados de pleno direito, ainda era restrita aos habitantes de Roma e da Itália. As províncias, embora integradas ao império, dependiam de concessões individuais para acessar esses direitos. Daí a tese defendida por alguns historiadores de que o alimenta não era apenas um gesto humanitário, mas uma ferramenta para estimular o crescimento demográfico na Itália, garantindo assim um reservatório constante de homens aptos a servir nas fileiras do exército. Seja qual fosse a motivação real, o fato é que a medida foi aclamada pelo povo. E não foi a única. O segundo pilar do seu projeto de conquista da opinião pública foi o investimento maciço em espetáculos, o pão e o circo, literal e metaforicamente. Trajano compreendia que para um imperador, a grandiosidade não se media apenas em leis ou conquistas militares, mas também na capacidade de oferecer ao povo momentos de êxtase coletivo. E ele não poupou recursos. Os jogos gladiatórios no Coliseu, herança de Vespasiano, inaugurado por Tito, ganharam nova dimensão sob seu reinado, mas foi nas corridas de bigas do Circo Máximo que Trajano concentrou sua atenção. Contrariando a imagem romântica que hoje temos dos gladiadores como ícones do entretenimento romano, eram as corridas, na verdade, o espetáculo mais popular da época. E o imperador, astuto, não apenas patrocinou eventos grandiosos como ordenou a reforma e expansão do próprio Circo Máximo, um colosso capaz de abrigar até 250 mil espectadores, um quarto da população da cidade. Cada corrida, cada vitória celebrada nas areias do circo, era mais do que diversão, era uma reafirmação do poder imperial, um lembrete tangível de que a prosperidade de Roma fluía das mãos de Trajano. Mas conquistar o coração das massas, embora essencial, não era suficiente. A história já havia demonstrado, com exemplos trágicos como os de Nero e Domiciano, que ignorar a nobreza senatorial era um caminho certo para o desastre. Trajano, porém, soube dosar a deferência com firmeza. Respeitou as prerrogativas tradicionais do Senado, permitindo que seus membros percorressem o cursus honorum, a escalada pelas magistraturas que culminava no consulado, o cargo mais alto abaixo do próprio imperador. Em muitos casos, suas consultas aos senadores eram pouco mais que formalidades, decisões já tomadas revestidas de uma aura de colaboração. Mas era exatamente essa encenação que importava. A ilusão de um Senado ativo, parceiro no governo, preservava a harmonia e evitava o ressentimento de uma elite que, embora despojada de poder real, ainda detinha prestígio e influência. Além das fronteiras de Roma, Trajano estendeu sua diplomacia às elites provinciais. Em vez de centralizar todas as decisões na capital, concedeu às cidades e províncias autonomia para gerir seus próprios assuntos, finanças, tribunais, questões internas, sem a interferência constante de Roma. Essa abordagem, como revelam as cartas de Plínio o Jovem, foi particularmente bem recebida no Oriente Grego, onde a sensibilidade local valorizava a autogestão. Era uma estratégia sutil. Ao demonstrar respeito pelos costumes e autoridades regionais, Trajano garantia lealdade sem precisar impor sua vontade pela força. Por fim, como qualquer grande imperador, ele compreendeu que a grandiosidade devia ser esculpida em pedra. Seguindo o exemplo de Augusto, que transformou Roma de uma cidade de tijolos em uma de mármore, Trajano lançou-se a um ambicioso programa de obras públicas. Seu legado arquitetônico mais esplêndido foi o Fórum de Trajano, a joia da coroa entre os fóruns imperiais. Erguido entre os montes Quirinal e Capitolino, sua construção exigiu um feito de engenharia titânico, a remoção de centenas de milhares de toneladas de terra e rocha para nivelar o terreno. Ali surgiu uma basílica imponente, um mercado público revestido de mármore de Cara, um dos mais caros do império, e duas bibliotecas que abrigavam os saberes da antiguidade. Após sua morte, o complexo seria coroado com um templo em sua homenagem, eternizando seu nome entre os deuses. Mas sua obsessão por construir não se limitou à capital. Por toda a Itália, palácios foram erguidos e estradas foram restauradas, facilitando o fluxo de homens e mercadorias. Nas províncias, seu impacto foi igualmente profundo. No Egito, ordenou a construção de um canal entre o Nilo e o Mar Vermelho, facilitando o comércio e a travessia do deserto oriental. No entanto, foi nas margens distantes do Danúbio, onde hoje se dividem Romênia e Sérvia, que Trajano deixou uma de suas marcas mais audaciosas e menos lembradas. Próximo à moderna Drobeta Turno-Severin, sob sua ordem, nasceu a Ponte de Trajano sobre o Danúbio, uma obra-prima da engenharia antiga. Projetada por Apolodoro de Damasco, um dos maiores arquitetos de sua época, a ponte estendia-se por 1.135 metros, um recorde mundial que só seria superado mais de 1000 anos depois, pelos diques astecas de Tenochtitlan. Inaugurada em 105 d.C.,
era mais do que um símbolo, era uma declaração de intenções. Uma estátua colossal de Trajano dominava uma de suas extremidades, enquanto acampamentos militares flanqueavam suas entradas, um lembrete de que sua função era tão estratégica quanto monumental. A ponte não era apenas um caminho, era o prelúdio da conquista da Dácia, o próximo capítulo de sua ambição imperial. Infelizmente, a grandiosidade dessa obra foi efêmera. Menos de 2 séculos depois, durante as guerras civis que dilaceraram o Império no século III, o imperador Aureliano ordenou sua destruição, em 271 d.C., como medida tática. Hoje, apenas os pilares de pedra que sustentaram seus arcos emergem das águas do Danúbio, testemunhas silenciosas de um gênio construtivo que ousou desafiar os limites do possível. No entanto, tanta magnificência tinha um preço. O governo de Trajano era caro, e ficaria ainda mais oneroso. Suas guerras, como veremos, drenariam os cofres imperiais, apesar das riquezas extraídas das minas de ouro dácias. Em certos momentos, os gastos militares consumiam mais da metade do orçamento estatal. Para sustentar esse ritmo, não havia alternativa senão recorrer a medidas drásticas. E uma das mais perigosas estava prestes a ser implementada: a desvalorização da moeda. O denarius, a espinha dorsal da economia romana, até então cunhado em prata pura, começaria a perder seu brilho literalmente. A capital dácica Sarmizegetusa. Os termos, no entanto, eram pouco mais que um armistício temporário, uma trégua que Trajano jamais pretendeu honrar. Ele sabia que a verdadeira vitória só viria com a subjugação total. E assim, enquanto os embaixadores dácicos retornavam com promessas vazias de paz, o imperador já ordenava os preparativos para uma campanha muito mais ambiciosa. O plano era audacioso, uma invasão em larga escala com legiões recrutadas de todo o império, engenheiros para construir estradas através dos Cárpatos e uma frota fluvial para garantir o suprimento das tropas ao longo do Danúbio. Trajano não deixaria nada ao acaso. Ele próprio, aos 50 anos, vestiria a couraça e marcharia à frente de seus homens, um gesto que, além de inspirar as tropas, enviava uma mensagem clara a Roma e ao mundo. Este não seria um conflito delegado a generais distantes, mas uma guerra pessoal do imperador. A moeda cunhada para comemorar a campanha já proclamava a inevitabilidade da vitória, Dácia capta, a Dácia conquistada. Quando as legiões cruzaram o Danúbio em 105 d.C., não era uma simples campanha de verão, mas uma máquina de guerra projetada para esmagar a resistência dácica de uma vez por todas. Os romanos avançaram metodicamente, queimando vilas, capturando fortalezas e cortando as linhas de suprimento do inimigo. O rei Decébalo, que antes negociara com confiança, agora via seu reino desmoronar. Sua capital, Sarmizegetusa, caiu após um cerco brutal, e o próprio monarca, cercado e sem saída, escolheu o suicídio a uma rendição humilhante. Sua cabeça, cortada e enviada a Roma, seria exibida como troféu nos degraus do Capitólio, um aviso gráfico a qualquer outro que ousasse desafiar o poder imperial. A vitória foi total, mas o custo, imenso. As legiões saíram vitoriosas, mas esgotadas. O tesouro imperial, embora enriquecido com o ouro dácico, havia sido drenado pelos gastos da guerra. E o mais preocupante, o Império agora tinha uma nova fronteira a defender, estendida até os confins dos Cárpatos. Trajano, no entanto, não era homem de meias medidas. Para consolidar o domínio, ele ordenou a construção de uma nova província, a Dácia Romana, e com ela, uma rede de fortificações, estradas e colônias que transformariam a região em um baluarte permanente. Cidades como Pia Traiana Sarmizegetusa nasceram do nada, erguidas com o sangue e o suor de legionários e escravos, para provar que a conquista não era passageira, mas eterna. Mas enquanto Roma celebrava o triunfo com jogos, distribuições de comida e moedas comemorativas, um problema persistia. A guerra havia sido vitoriosa, mas a paz seria muito mais cara. Manter a Dácia exigiria guarnições permanentes, estradas a serem reparadas e uma burocracia imperial cada vez mais inchada. E pior, o exemplo dácico havia mostrado aos inimigos de Roma, especialmente aos partas, no Oriente, que o Império ainda tinha apetite por conquista. Trajano, no auge de seu poder, não podia nem queria resistir ao chamado de uma nova glória. Seu olhar agora se voltava para o leste, onde o rio Eufrates marcava a fronteira com o Império Parta, rico, orgulhoso e, acima de tudo, vulnerável. A questão já não era se Roma marcharia novamente, mas quando. E o mundo, mais uma vez, tremia à espera. O destino de Samuta Régia, a capital dácica, selou-se sob os termos impostos por Trajano. Decébalo, reduzido a um rei vassalo, juraria lealdade a Roma, pagaria tributo em ouro e prata e cessaria suas incursões além do Danúbio.
mas a palavra de um rei derrotado é tão frágil quanto o vento nos Balcãs. Em 105 d.C., as promessas se desvaneceram como fumaça, e a paciência de Trajano, já escassa, esgotou-se de vez. Desta vez, porém, o imperador não marcharia com as mãos atadas. A ponte sobre o Danúbio, sua obra-prima de engenharia e ambição, estava pronta. Uma artéria de pedra e madeira que permitiria a Roma despejar legiões sobre a Dácia como uma inundação implacável. E foi o que fez. 10.000, 20.000, 50.000 homens, uma maré humana em armadura que engoliu as planícies dácicas. Não se tratava de uma escaramuça contra uma tribo rebelde, mas de um choque entre impérios em miniatura. Os dácios ferozes e disciplinados podiam mobilizar mais de 100.000 guerrilheiros, forjados em décadas de guerra contra Roma. Mas disciplina não vence tática e coragem não supera o aço das gládios romanas. Em 106 d.C., a capital dácica caiu. O ouro de Decebalo, um tesouro tão vasto que os cronistas hesitaram em registrar seu valor, foi arrastado para os cofres imperiais. O próprio rei, humilhado e acossado, fugiu para as montanhas, onde, dizem, preferiu a lâmina de sua própria espada à vergonha da derrota. A Dácia, finalmente domada, tornou-se província romana. Não qualquer província, mas um laboratório de romanização tão eficiente que seu legado ecoa até hoje. O latim dos legionários tornou-se a semente do romeno moderno, e o nome România é um eco eterno do poder que a moldou. Quando Trajano retornou a Roma após esmagar Decebalo e seu povo, não bastava uma simples procissão. Ele exigiu, e recebeu, um triunfo como poucos a cidade havia visto, 123 dias de jogos, espetáculos e sacrifícios, onde o ouro dácico foi exibido como troféu e os prisioneiros, arrastados em correntes, encenaram sua própria subjugação. Mas o imperador não se contentaria com a memória efêmera das festas. No coração do fórum que ele mesmo havia projetado, ergueu-se um monumento para desafiar os séculos, a coluna de Trajano. 35 metros de mármore esculpido, uma espiral de vitória onde cada volta conta uma batalha, cada figura imortaliza um legionário. 20 tambores colossais, empilhados com uma precisão que ainda hoje deixa engenheiros boquiabertos, coroados por uma estátua do próprio Trajano, depois substituída por São Pedro, mas cujo espírito permanece intocado. O bloco superior, sozinho, pesava mais de 50 toneladas. Imagine, erguer tal massa a 100 pés de altura, sem guindastes de aço, apenas com cordas, roldanas e a teimosia romana. A coluna não é apenas pedra, é um manuscrito em relevo, um rolo de pergaminho esculpido que narra, cena por cena, a conquista da Dácia, tão detalhado que historiadores ainda o estudam para decifrar as táticas, as armaduras e até os rostos dos soldados que marcharam há 2000 anos. Mas 106 d.C. não foi apenas o ano em que a Dácia caiu. Foi também o ano em que o último rei nabateu, Rabel II Sóter, fechou os olhos para sempre, e com ele, a independência de um povo que havia esculpido sua grandeza nas rochas vermelhas de Petra. Os nabateus, aqueles beduínos que transformaram o deserto em um império de caravanas, haviam prosperado como aliados de Roma, suas cidades florescendo sob a paz romana. Petra, sua joia, era um sonho de arenito. Templos talhados na pedra, teatros que desafiavam a gravidade, um oásis de riqueza onde o incenso e as especiarias do Oriente fluíam como rios. Mas a morte de Rabel não deixou herdeiros, ou se deixou, Roma não estava disposta a esperar. Cornélio Palma, governador da Síria, agiu com a precisão de um cirurgião. Ou por ordem direta de Trajano, ou por iniciativa própria, o reino nabateu foi absorvido. Nasceu então a Arábia Pétrea, mais uma província a engrossar o mapa imperial. A anexação não foi apenas um golpe político, foi um golpe de mestre econômico. As rotas que serpenteavam do Mar Vermelho ao Golfo de Áqaba, dos portos de Leuque como as caravanas que cruzavam a Arábia rumo ao Mediterrâneo, agora pertenciam a Roma. O preço do incenso, da mirra e do sândalo, luxos que perfumavam os salões dos patrícios, despencou. Os mercadores sorriam, os cidadãos comemoravam, e o tesouro imperial incharam. Cada navio que zarpava do Mar Vermelho, cada camelo que chegava a Gaza com sedas e especiarias, era um tributo silencioso à visão de Trajano. E no entanto, para um homem como ele, a Dácia e a Arábia eram apenas o prelúdio, porque no Oriente, além do Eufrates, um inimigo antigo aguardava um inimigo que havia resistido a Roma por 2 séculos, que havia humilhado Crasso em Carras e forçado Marco Antônio a recuar, os partas. Não uma confederação de tribos, mas um império de burocratas e generais, com exércitos financiados por uma máquina de guerra tão bem oleada quanto a de Roma.
E agora, no crepúsculo de seu reinado, Trajano olhava para leste com um propósito que queimava mais forte que o sol da Mesopotâmia, onde outros haviam falhado. Ele triunfaria. Em 113 d.C., os preparativos começaram. Legiões foram puxadas das fronteiras, coortes de auxiliares recrutadas entre os povos recém-conquistados. Não seria uma campanha qualquer. Seria a guerra, a que decidiria de uma vez por todas, se o Eufrates seria uma fronteira ou apenas mais um rio a ser cruzado. E quando, em 114 d.C., Trajano marchou sobre a Armênia, não foi para negociar, foi para esmagar. Partamaziris, o príncipe parta que os reis de Ctesifonte haviam colocado no trono armênio, foi convocado a um encontro. Veio com esperanças de diplomacia. Saiu com uma adaga no pescoço. A Armênia, daquele dia em diante, não seria mais um reino cliente, mas uma província romana. E quando, no ano seguinte, Trajano desceu com suas legiões pelo vale entre o Tigre e o Eufrates, fez algo que nenhum imperador romano ousara antes. Invadiu o coração da Mesopotâmia. 11 legiões, talvez mais, acompanhadas por auxiliares, engenheiros, escravo e um trem de suprimentos que se estendia como uma serpente pelo deserto. Os partas, acostumados a ver romanos recuarem diante do calor e da sede, agora enfrentavam um homem que não conhecia a palavra impossível. Não eram meros 100.000 homens que marchavam sob o estandarte de Trajano naquele outono de 115 d.C. Era o peso esmagador de um império decidido a reescrever os limites do mundo conhecido. Em semanas, a cidade-chave de Nísibis e Batna caíram, suas muralhas rendidas não apenas à força das legiões, mas à astúcia de um imperador que soube tecer alianças onde outros só viam inimigos. O rei Abgar VII de Osroene, governante local cuja lealdade oscilara entre Roma e os partas, agora se curvava ao gênio estratégico de Trajano, selando um pacto que transformaria a Mesopotâmia do Norte em mais uma joia da coroa imperial, a província da Mesopotâmia. Um nome que soava como um desafio lançado aos ventos do deserto, porque desta vez, Roma não viraria as costas. Mas o verdadeiro teste ainda estava por vir. Osérues, o rei dos partas, não era um homem que se deixava intimidar por vitórias parciais. E Trajano, que já provara ser mestre na arte de surpreender, reservava seu golpe mais audacioso para o ano seguinte. Quando o inverno de 115 deu lugar à primavera de 116, o imperador não apenas retomou a ofensiva, ele redefiniu o significado de guerra relâmpago. Enquanto os partas se preparavam para uma campanha terrestre lenta e desgastante, Trajano desferiu um golpe que ecoaria nos anais militares. Suas legiões, em uma manobra de engenharia quase sobre-humana, arrastaram navios por terra através do deserto, lançando-os nos rios Tigre e Eufrates como se fossem flechas disparadas contra o coração do Império Parta. Em questão de semanas, cidades estratégicas, fortalezas que resistiam há séculos, caíram como peças de dominó. A velocidade era tão estonteante que quando os defensores de Ctesifonte, a magnífica capital parta às margens do Tigre, avistaram as velas romanas descendo o rio, já era tarde. No verão de 116, a cidade que simbolizava o poderio parta desde os tempos de Mitrídates se rendia. Roma, pela primeira vez na história, plantava suas águias às portas do Golfo Pérsico. Foi então, com o gosto da vitória ainda fresco, que Trajano permitiu-se um momento de reflexão quase melancólica. Em uma carta enviada ao Senado, suas palavras carregavam o peso de um sonho ainda maior. Alexandre, o Grande, escreveu ele, chegou até a Índia. Nós paramos aqui. Não era uma admissão de derrota, mas um lamento porque, no fundo, Trajano sabia que o Oriente ainda guardava segredos a serem conquistados. Há indícios de que seus emissários já sondavam as tribos dos Montes Zagros e até mesmo os senhores da Pérsia, testando os limites do possível. A visão era clara. Não bastava dominar a Mesopotâmia, era preciso fazer do Eufrates uma fronteira interna do império, um rio romano tão familiar quanto o Tibre. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Enquanto Trajano tecia seus sonhos de glória no Oriente, um incêndio se alastrava nas entranhas do próprio império, e este não seria apagado com legiões ou alianças. Os judeus, esse povo teimoso que Roma jamais conseguirá domar de verdade, explodiram em revolta. Não em Jerusalém, onde as cinzas do templo ainda ardiam na memória coletiva, mas nas distantes comunidades da diáspora. Primeiro em Cirenaica, onde a fúria dos rebeldes varreu cidades gregas do mapa. Depois no Egito, onde Alexandria, a segunda maior metrópole do império, tornou-se palco de um banho de sangue. E finalmente em Chipre, onde se diz que os insurgentes teriam massacrado dezenas de milhares em um único dia. A Guerra de Quitos, como ficaria conhecida, não era um levante isolado. Era um terremoto que sacudia as fundações do poder romano no Mediterrâneo Oriental.
E o pior de tudo, Trajano, o homem que jamais recuara, foi forçado a fazer exatamente isso. Com as legiões espalhadas entre a Mesopotâmia e a supressão dos judeus, o sonho de um Oriente Romano começou a desmoronar. O imperador, já com a saúde minada pelos anos de campanha e pelo clima implacável do deserto, viu-se obrigado a abandonar suas conquistas recentes. Osérues, o rei parta, pode ter sido deposto e substituído por um fantoche, o príncipe Partamaspatés, um governante de conveniência, mas a vitória era amarga. A Mesopotâmia, que deveria ser dividida em duas províncias romanas, agora pendia por um fio. E quando Trajano finalmente embarcou de volta a Roma em 117, seu corpo já não respondia como antes. Uma febre o consumia, agravada pelas feridas de uma guerra que no fundo nunca terminara. Foi em Celino, um porto obscuro na costa da Lícia, que o homem que levará Roma a seu apogeu territorial encontrou seu fim. Aos 64 anos, em 11 de agosto de 117, Trajano expirou, não em batalha, não em triunfo, mas em uma cama de doente, com um império que ampliará como nenhum outro balançando à beira do caos. E a questão que pairava sobre todos como uma sombra era uma só. Quem herdaria esse legado? Adriano, seu primo e antigo protegido, estava lá, é claro. Mas as relações entre os dois haviam esfriado com os anos, e Trajano, em seus últimos dias, não deixará instruções claras. Alguns sussurravam que ele preferiria outro, talvez um general de confiança, forjado nas campanhas do Oriente. Outros, porém, conheciam o poder silencioso de Plotina, a imperatriz viúva, cuja influência sobre o marido fora tão profunda quanto discreta. E se havia uma coisa que Plotina desejava acima de tudo, era ver Adriano no trono, e com ele sua enteada, Vibia Sabina, a neta de Trajano, assegurada como a próxima imperatriz. O jogo pelo poder estava apenas começando. Mas enquanto os ecos dos funerais de Trajano ainda ressoavam pelos fóruns de Roma, Plotina agia nas sombras. Com mãos de ferro revestidas de seda, ela orquestrou cada movimento para garantir que o nome de Adriano fosse proclamado pelo Senado antes que qualquer opositor pudesse reagir. Não era mera ambição pessoal, era estratégia pura. A imperatriz viúva sabia que sem seu apoio, o novo príncipe corria o risco de ser engolido pelas facções que já circundavam o Palatino como abutres. E assim, com uma combinação de pressões sutis, alianças bem colocadas e, quando necessário, a ameaça velada de revelar segredos que só ela conhecia, Adriano emergiu não como um sucessor disputado, mas como o herdeiro inevitável. Os meses que se seguiram revelariam o verdadeiro Adriano. O homem que muitos julgavam um intelectual sonhador, mais afeito a versos gregos do que a espadas romanas, mostrou-se um mestre na arte mais sombria do poder, a eliminação sistemática de rivais. Lúcio Quietus, o temido comandante das legiões mesopotâmicas, cujo nome sozinho fazia tremer os governadores das províncias orientais, foi o primeiro a cair. Sua morte não foi um aviso e foi uma declaração. Um após outro, os generais leais a Trajano, os senadores que ousavam questionar a legitimidade do novo regime, os burocratas que poderiam se tornar focos de resistência, todos desapareceram, seja por doenças súbitas, acidentes infelizes, ou, quando a discrição não era mais possível, por execuções públicas disfarçadas de justiça. Adriano não era Trajano. Onde o antigo imperador conquistava com a espada, o novo governava com o veneno e o decreto. E então veio a deificação. Em um gesto calculado, Adriano elevou Trajano à condição divina, transformando-o no Divus Traianus, um deus entre os deuses do panteão romano. Não era apenas homenagem, era política. Ao associar seu próprio reinado ao legado do melhor dos imperadores, Adriano buscava herdar não só o trono, mas a aura de invencibilidade que Trajano havia cultivado. E funcionou. Nas ruas o povo murmurava: Felicior Augusto, Melior Traiano, que sejas mais afortunado que Augusto e melhor que Trajano. Era o maior elogio que um romano poderia oferecer, um reconhecimento de que o novo príncipe deveria não apenas igualar, mas superar o gigante que o precedera. Mas as aparências enganavam. Por trás da fachada de continuidade, Adriano desmontava silenciosamente o império que Trajano havia construído. As revoltas judias, sufocadas a sangue e fogo no final do reinado anterior, voltariam a arder em poucas décadas, desta vez com uma ferocidade que deixaria Jerusalém em ruínas e espalharia o povo judeu pelos 4 cantos do mundo. E a Mesopotâmia? Aquela joia conquistada com tanto esforço e tanto ouro romano? Adriano a abandonou sem cerimônia. Os partas que Trajano humilhara voltaram a erguer a cabeça. As legiões, esticadas além de seus limites, foram recolhidas às fronteiras de antes. Não por covardia, mas por cálculo frio. O império não poderia sustentar tão vasto território sem se esgotar.
Melhor uma retirada estratégica do que um colapso. E assim começou o reinado do homem que seria lembrado não como conquistador, mas como consolidador. Adriano passou mais de metade de seu governo nas províncias, inspecionando fortificações, reformando administrações, construindo muralhas, não para expandir, mas para preservar. O muro de Adriano na Britânia não era um símbolo de ambição, mas de prudência. Ele entendia algo que Trajano, em sua sede por glória, talvez tenha subestimado. O império não se mantém apenas com vitórias, mas com ordem, com leis, com uma máquina administrativa que funcione mesmo quando o imperador não está olhando. Por um tempo funcionou. Os anos de Antonino Pio, seu sucessor, foram de uma prosperidade quase sonolenta. Mas as sementes do declínio já estavam plantadas. A moeda, desvalorizada sob Trajano para financiar suas guerras, continuava a perder seu brilho. O exército, inchado além do necessário, tornava-se um monstro cada vez mais difícil de controlar. E nas fronteiras, os bárbaros, os marcomanos, os sármatas, os godos observavam, esperavam, pressionavam. Quando Marco Aurélio, o imperador filósofo, assumiu o trono, já não era mais possível ignorar as rachaduras. As invasões se tornaram frequentes. As guerras civis, uma ameaça constante. O século III traria o caos, imperadores assassinados em meses, legiões proclamando generais efêmeros, o império se fragmentando sob o peso de sua própria ganância e desunião. E no entanto, os romanos do século II não viam isso. Para eles, Trajano era o ápice. O homem que havia levado Roma mais longe do que qualquer outro, que derrotara os partas onde César e Marco Antônio falharam, que encheu os cofres do Estado com o butim de suas conquistas e alimentou o povo com pão e espetáculos, que morrera no auge sem derrocadas, sem humilhações. Como julgar um gigante assim? Pelas glórias que trouxe, ou pelas crises que sem querer semeara? Porque a verdade é que Trajano foi ambos, o maior e o precursor do declínio. Seu gênio militar salvou Roma de seus inimigos externos. Sua ambição desmedida minou suas entranhas. Ele foi o último imperador de uma era de ouro, e o primeiro arquiteto, sem saber, de uma era de chumbo.